Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O carnaval acabou e a quarta de cinzas chegou com toda a imprensa promovendo copiosamente a possibilidade de um processo de impeachment contra o presidente da República. Bom, esse movimento não começou ontem com o furo jornalístico dado pela Vera Mongolão. Começou quando a Globo vazou uma conversa confidencial do general Heleno com os ministros Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos. Uma lamentável invasão de privacidade que tinha o objetivo de desestabilizar o governo e que, como estamos percebendo, conseguiu. Na tal conversa, o general fazia uma crítica a alguns parlamentares por suas insaciáveis reivindicações por fatias do orçamento impositivo. Abre aspas para o general. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. E emendou aquela palavrinha que começa com F. Fecha aspas. Imediatamente, o presidente da Câmara e o presidente do Senado demonstraram indignação com a fala do ministro. Abre aspas para o Botafogo. É uma pena que o ministro com tantos títulos tenha se transformado em um radical ideológico contra a democracia e contra o parlamento. Fecha aspas. Só que a indignação do general Heleno se tornou a voz da imensa maioria dos brasileiros, que no dia 15 de março tomarão as ruas das principais cidades deste país para apoiar o presidente. E mesmo que você já tenha tomado partido nessa história, é muito importante que você realmente entenda o porquê dessa treta entre o executivo e o legislativo. Bom, até julho do ano passado, os deputados que queriam uma lasca do orçamento da União para usar aí nos estados em que foram eleitos, precisavam pleitear esse recurso com o governo federal através de emendas orçamentárias. E por sua vez, o executivo podia autorizar ou não. Desde o fim do regime militar, essa era a maior moeda de troca do governo para ter os seus projetos de lei e medidas provisórias aprovadas no Congresso Nacional. No entanto, a partir de julho, com a aprovação da PEC do orçamento impositivo, o governo será obrigado a aceitar essas emendas. Elas serão impositivas. O governo federal ficará sem meios para negociar seus projetos, fazendo com que o Congresso tenha total controle para gastar parte do dinheiro do pagador de impostos que deveriam estar sendo usados em segurança, saúde e educação. Isso é ruim, pois o Congresso ficará em condições de engessar completamente Bolsonaro. E aqueles que deveriam legislar passarão a governar também. Se analisarmos friamente essa questão, na hipótese de amanhã ou depois termos um poste do Lula ou um Ciro Gomes da vida sentado na cadeira presidencial, essa medida acaba sendo positiva. Dependendo, é claro, de que tipo de gente esteja ocupando a maioria das cadeiras do Parlamento e do Senado. No entanto, o que está em jogo não é apenas a governabilidade do Bolsonaro. Até hoje, o total de emendas ao orçamento totalizavam 10 bilhões. Esse ano, o Congresso resolveu aprovar 3 vezes mais. Estamos falando do obsceno número de 30 bilhões de reais do orçamento. E quando esse despautério chegou nas mãos do presidente, foi imediatamente vetado. E assim começou toda essa treta, que foi devidamente intensificada pela extrema imprensa. Após o vazamento da fala do general Heleno, Maia e Alcolumbre foram os primeiros a exigir satisfação. Ou seja, o diabo mostrou o rabo. Eles são os maiores chantagistas da República. E agora, a análise do veto está se arrastando e, se for derrubado, adeus a todos os projetos do governo. Só será pautado pelo Congresso Nacional aquilo que for do interesse do Botafogo e do Batoré. Bolsonaro se tornará um objeto decorativo dentro do Palácio do Planalto e o Brasil será conduzido por 2 primeiros ministros que não possuem a menor legitimidade popular. E isso sim é um atentado contra a nossa democracia. Democracia essa que justamente as manifestações do dia 15 visam proteger. E é esse o medo do atual establishment, pois tudo indica que essas manifestações serão as maiores desde o impeachment da Dilma.
fato que fortalecerá ainda mais a popularidade do Bolsonaro. E na esteira de toda essa movimentação, na terça-feira, dia 18 de fevereiro, Rodrigo Maia, Gilmar Mendes e João Dória jantaram juntos para discutir o que eles chamam de a escalada autoritária de Jair Bolsonaro. Veja bem, estamos falando de Gilmar Mendes, aquele do inquérito ilegal que investiga e julga bolsonaristas sem deixar que seus advogados tenham acesso aos autos, em uma tentativa clara de calar quem desmascara a grande mídia. Estamos falando de João Dória, que sonha com a presidência da República. E estamos falando de Rodrigo Botafogo Maia, que se acha o premier deste país e não vê a hora de colocar em pauta um pedido de impeachment contra o presidente. Coincidentemente, ontem a jornalista Vera Magalhães conseguiu cavar um furo de reportagem que pode, por sua vez, cavar também esse processo de impeachment. Porém, um detalhe que não pode passar despercebido é que hoje essa jornalista comanda o programa Roda Viva da TV Cultura. O canal pertence à Fundação Padre Anchieta, que é administrada pelo governo de São Paulo, o que significa que Vera Magalhães não passa de uma funcionária do tucano botocado, atuando a soldo do erário paulista. Mas enfim, como sabemos, ela publicou ontem uma reportagem que afirma que o presidente está convocando as pessoas para as manifestações do dia 15 e que se trata de uma ação contra o Congresso Nacional, fato que legitimaria um processo de impeachment. E claro que toda a imprensa tradicional comprou prazerosamente essa mesma narrativa. Tudo aconteceu porque Vera teve acesso a um conteúdo que Bolsonaro publicou em um grupo de WhatsApp. No caso, o presidente publicou esse vídeo. Juntamente com o vídeo, Bolsonaro escreveu o seguinte, abre aspas, 15 de março, General Heleno / Capitão Bolsonaro, o Brasil é nosso, não dos políticos de sempre, fecha aspas. O que podemos concluir é que em nenhum momento Bolsonaro faz qualquer tipo de menção contra os outros poderes da República, e muito menos contra as instituições. Ele diz apenas que o Brasil é nosso, e esse nosso diz respeito ao povo. E depois ele usa o termo políticos de sempre, algo totalmente genérico, que pode muito bem fazer referência aos políticos corruptos, aos políticos oportunistas e a toda a escória que hoje se vale de chantagem para que suas práticas espúrias permaneçam. Depois da reportagem, Bolsonaro declarou que apesar de todo dia publicar em suas redes sociais notícias aí que não são divulgadas pela imprensa tradicional, o seu WhatsApp é usado única e exclusivamente para trocar mensagens de cunho pessoal com seus amigos mais próximos. E nas palavras dele, qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República. Ou seja, a Vera Magalhães, na sua reportagem, não fez aí um julgamento do conteúdo que foi postado, mas sim das possíveis intenções do presidente ao postá-lo. Tudo isso para tentar legitimar um processo de impeachment, onde este sim seria um atentado contra a democracia. O fato é que desde que as manifestações do dia 15 foram programadas, todo o establishment político, assim como a mídia mainstream, estão fazendo de tudo para ressignificar o movimento, para que este passe a ser visto como algo antidemocrático, que atente contra as instituições da República. A diferença é que agora a funcionária do João Dória achou uma possível brecha que poderia ser usada contra o presidente.
No entanto, a grande verdade é que o que vai acontecer dia 15 de março neste país é o exercício do direito constitucional do cidadão brasileiro de ir às ruas pacificamente expressar apoio ao seu presidente, que foi eleito democraticamente. Só que as manifestações serão também um movimento não contra o Congresso, como estão propagando, mas contra integrantes desse Congresso, como o senhor Rodrigo Maia e o senhor Davi Alcolumbre, onde estes sim, ao tentarem estabelecer o tal do parlamentarismo branco, estão agindo contra as nossas instituições democráticas, incluindo o poder executivo e o próprio poder legislativo. E o que justamente o povo desse país deixará claro no dia 15 é que eles não foram eleitos para governar. Desta forma, não podem rasgar a Constituição mudando o regime de governo instituído. Afinal, nós não podemos permitir que dois congressistas que não possuem a menor popularidade venham usurpar o poder legítimo de governar concedido ao presidente que foi eleito por 60 milhões de brasileiros. Diante disso, de que lado você está? Quem que você quer que governe esse país? Opção 1, a dupla Botafogo e Batoré, ou opção 2, Jair Messias Bolsonaro e sua equipe de ministros. Para escolher a primeira opção, basta ficar em casa no dia 15 de março. E por hoje é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, confere se o sininho das notificações está ativo, e se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!